E aí, vamos para essa experiência, então, que o pessoal fez para diferenciar a dopamina, né? Para entender que não era a recompensa, e sim a espera pela recompensa. Cara, né? esse é um dos estudos mais Eu lindos. achei muito interessante. Esse é um dos estudos mais lindos da história da neurociência, na minha análise. Foi um estudo desenvolvido pelo Schultz, um pesquisador, que ele descreveu que a dopamina, para ele, na ideia dele, ela é responsável pela predição de recompensa. Ela prevê uma recompensa. A dopamina é mais ou menos isso, tá? E isso é meio que uma motivação. Se você sabe que atrás daquela porta tem uma recompensa, você fica motivado em ir lá. Isso é dopamina. Você prevê uma recompensa. Se você chega lá e a recompensa não tá, você fica mal. Fala, pô, previ uma recompensa e foi uma porcaria. E foi isso que esse pesquisador mostrou. O que te deixa mal? A queda de dopamina. A queda? A dopamina ela pode aumentar ou ela pode inibir, cara. Ela pode cair abaixo dos níveis basais. Então, eu venho com aquela expectativa e ela pode cair drasticamente quando eu não tenho a recompensa. E ela não cai pro nível onde estava. Ela cai pra baixo. Ela cai pra baixo daquela fase Doido, tônica. cara. Imagina um copo, tipo, você sempre tem isso aqui de dopamina. Tá. E aí quando você vai ficar na expectativa, alguém botou dopamina, aumentou. Quando você não tem a recompensa que você preveu, você pediu uma pizza mó bonita e veio uma porcaria de pizza, ela não volta pra cá, ela diminui. É um final de campeonato. Sua dopamina tá aqui batendo. Seu que, time pô, você toma pode um ser gol. campeão. Toma um gol e perde. Putz, Cara, se você fica tivesse mal. se tivesse e o mais interessante, Vilela, é que as mesmas regiões de prazer no nosso cérebro, onde está a dopamina e motivação, elas também são regiões responsáveis por dor. Então você quase sente uma dor mesmo, cara. Mas fica cara, mal, físico, assim, o fica negócio mal. físico. E o Schultz, ele desenhou um estudo com macacos mostrando essa função da dopamina em prever recompensa. Ele pegou os macaquinhos, ensinou o macaquinho a ficar sentadinho numa cadeira e deu um suquinho de maçã, suquinho de laranja para o macaco, eles adoram, para condicionar o macaquinho. Isto é, ele queria mostrar para o macaquinho que isso daqui é gostoso. Tá? Primeira etapa, então, foi essa. Primeira etapa, ensinar o cérebro dele que isso daqui é dopaminérgico. Tá. Depois ele botou uma garrafinha aqui assim, o macaquinho na mesa, sentadinho, uma luz no teto e um botãozinho. Tá. E um eletrodo fincado lá na cabeça do macaco, medindo a atividade do sistema de recompensa dopaminérgico do macaco. Né? O que ele percebeu? Ele percebeu, até então se achava, que a dopamina ia aumentar quando o macaquinho tomava o suco. Claro. Só que ele percebeu que depois que você ensina o macaquinho que sempre que acender a luz, se ele apertar 10 vezes no botão ele ganha o suco, ele percebeu que a dopamina aumenta quando a luz acende. A expectativa. A expectativa. Acendeu a luz, se eu apertar 10 vezes aqui, vai vir a recompensa. Porque quando não acendia a luz, não adiantava ele apertar o botão que não ia... Não tinha dopamina. Então a dopamina aumenta quando ele vê o sinal, cara. E isso é muito importante para a gente falar sobre vícios. Porque muitas pessoas viciadas em drogas, cigarro, álcool, pornografia, as pessoas não gostam daquilo, mas elas precisam daquilo. Você pergunta para um usuário de cocaína, você curte? Eu não odeio, cara. É uma merda. Só que eu preciso. A dopamina aumenta tanto que leva ele a buscar aquilo. Entendi. Só que ele não gosta. É por isso que dopamina não é sobre prazer. A pessoa não sente prazer em usar droga, mas ela precisa. Ela sente motivada. E com o macaquinho, ele viu também que quando o macaquinho aperta 10 vezes e não vem o suco, a dopamina inibe. Como assim? Ele acendeu a luz. Tá. Buf, dopamina. Foi pra lá. Apertou 10 vezes. Não veio? Veio a garrafinha, mas tinha água. E aí? A dopamina, puf, cai lá no chão. E isso acontece muito quando você tá, por exemplo... E aí eu convido as pessoas de casa para fazer essa reflexão. Quando você tá muito motivado para fazer alguma coisa, você quer muito. E às vezes você não consegue, e aí obviamente você fica mal. Mas mesmo às vezes, Vilela, quando você consegue, a dopamina ela pode ocorrer um crash dela, porque você fica assim, tá, e agora? Eu consegui, mas e agora? Imagina que você tá, por exemplo... Dá um exemplo. Imagina que você tá, por exemplo, seu canal tá quase batendo 1 milhão, né? Sei. Imagina que bate 1 milhão... Eu tô felizão. Mas e aí, cara... Ao mesmo tempo eu falo... Só que você, se você tá 1 ano morrendo pelo 1 milhão, vai chegar 1 milhão, você vai comemorar e no outro dia você vai falar... Tá, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Para de fazer o canal? Entendi. Então eu sempre digo pra galera, comemora, mas não comemora tanto. Porque senão você inibe a dopamina. Então você tem que ficar feliz pelo que você procurou, pelo que você alcançou. Mas também se você quer buscar mais,
já atualiza o software e fala, não, agora eu quero Não é 1,5 milhão. que vamos falar de youtuber, né? Tem tanto youtuber com depressão, porque eles se colocam uma taxa de crescimento impossível para ele. Não é porque ele cresceu que nem a gente cresceu em menos de um ano, não, em um ano bateu 1 milhão. Isso não quer dizer que a cada ano eu vou crescer 1 milhão, ou pior, que o ano que vem eu bater 2, depois 4, depois... Porque o youtuber ou o cara que trabalha com números, né? E aí eu posso jogar para as redes sociais também, se tá aumentando o meu número de likes e tal, você começa a sempre querer mais. Você não se contenta já com o que você tem, Perfeito, né? perfeito. Por que a gente tem essa necessidade de querer o mais? Não tá satisfeito com... Cara, minha vida tá boa. Eu amo minha mulher, eu tô na casa que eu quero, eu tenho o carro que eu quero. Por que depois de um tempo isso já não é tão legal e eu quero mais do que isso, entendeu? Não tô falando de mim, porque pra mim tá bom pra caramba as coisas. É aquele mesmo mecanismo da pessoa que não para em 3 cigarros. Ela precisa mais. Tá. O seu cérebro começa a visitar um ambiente onde ele gosta e ele quer te levar mais vezes lá. Mas por que a gente não se acostuma e não consegue achar prazer numa coisa recorrente, mas que é boa? Não sei se eu me expliquei direito. Por exemplo, vamos dar o exemplo do macaquinho. Se toda vez que ele aperta, toda vez que acende a luz e ele aperta e vem o suquinho, e ele continua fazendo isso e não dá erro, sempre acontece isso, chega um ponto que ele deixa de ter prazer também da expectativa, porque ele tem certeza que vai acontecer. Cara, isso é sensacional. Então é a mesma explicação, Agora, né? é a mesma explicação, exato. Agora, se você pega esse macaquinho, e os pesquisadores fizeram isso, O quê? e você diminui para 50% a chance de vir ou não o suco quando ele aperta, então ele aperta 10 vezes. Numa vem, ele aperta 10 vezes, noutra não vem. A dopamina aumenta mais do que antes. Claro, porque É isso que cassino faz, cara. É, cara. Talvez eu vou clicar aqui e vou ficar rico. Cara, é isso mesmo. Talvez eu vou apertar essa alavanca e vou ficar milionário. Cara, o talvez, o nosso cérebro fica louco com o talvez. Tipo, talvez vai acontecer, talvez vai acontecer. Cara, ele vai exatamente nessa coisa de, porra, eu posso ficar milionário e eu posso perder 10, 100 dólares. Exato. E aí, se você dá sempre o suquinho, a dopamina para de subir mesmo, porque ele aprende aquele mecanismo. Que é o exemplo que eu te dei. É. Eu tenho uma vida maravilhosa, uma mulher, não sei o quê. Essa vida é todo dia. Perfeito. Mas é boa. Só que aí que tá, Vilela. Você é um cara que provavelmente tem o que a gente chama de serotonina alta também. Mas tem a ver com a idade também. Né? Eu não sei o que Também trabalha tem. no cérebro. Porque mais novo, talvez você não ficaria satisfeito. Só que mais velho, você entende que não é qualquer pessoa que atingiu aquilo e o quanto foi difícil você estar nesse lugar. Eu acredito, assim, eu conheço youtubers que a gente vê já, né, notícias aí de youtubers grandes com depressão e tal. Essa galera... Podemos falar até do Whindersson, né? Ver os números do Whindersson e ele tava há um tempo atrás triste, cara. Aí você pensa, como que um cara que tem o que ele tem, que atingiu... Porque a expectativa dele sempre tá aumentando, eu acho, não é? É a pressão. Sempre tá aumentando. Acho que existem mais coisas aí que o cara provavelmente deve sustentar indiretamente umas 500 muita famílias. gente Então, depende dele. O cara é foda. É uma Tem os pressão haters gigante. também. Exato. Mas eu acredito que pelo fato dele ter começado novo... E aí você acertou em cheio. A galera que começa muito nova, ela nem consegue criar o que você mencionou antes. Uma perspectiva de onde você estava. Por que a idade tem a ver com isso? Porque a idade você consegue... Bom, vamos falar disso, vai demandar um tempinho também de neurodesenvolvimento do cérebro. Mas só para fechar o do Whindersson, eu acredito que o Whindersson não tem como saber o porquê que ele desenvolveu depressão, só um clínico que acompanha ele sabe disso. Mas muito provavelmente esse excesso de dopamina e muita coisa acontecendo e o cara super poderoso e tal. Show para 50 mil pessoas, e daí, tem que fechar lugar para ele poder ir e tal. Acredito que isso meio que descompensou o sistema dopaminérgico dele. Então é muita dopamina fásica, aquela tônica diminuiu e ele começou a ficar triste. Entendi. E aí nada mais deixa ele prazeroso, nada mais faz ele ter motivação. Então isso é um ponto. E os youtubers que começam muito novo, Vilela, eles de fato... Que é a maioria. Que é a maioria. Gamers, galera de vlog e tal. Eles estão numa época em que o cérebro deles está muito mais suscetível à dopamina.